Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Neila. Eu sou o André. E essa aqui é a Sofia. E você tá no canal Montanha Magnífica. E hoje a gente vai conversar sobre o quê? Nós vamos conversar sobre a decisão de escolha desse terreno aqui em Campos do Jordão. Então bora lá começar esse vídeo. Antes da gente falar sobre a escolha do lote, a gente vai falar um pouquinho do porquê que a gente escolheu Campos do Jordão e como que a gente chegou até aqui. É um caminho longo, né? A Manu devia ter no máximo 2 anos, a nossa filha mais nova, e nós fizemos uma viagem de casal, e quem tem mais de um filho sabe o desafio que é você conseguir sair sozinho, sem os filhos, e a gente conseguiu, conversando com os avós, para que eles nos ajudassem com as crianças enquanto a gente tivesse esse momento de casal. Então em 2016 nós viemos para cá nossa viagem de casal, né? Uma viagem romântica. A Manuela tinha uns 2 anos, a Sofia também estava grandinha. E aí nós viemos passar o final de semana e de vez a gente ficar em hotel, a gente alugou um Airbnb bem pequenininho. Ficava no topo de um morro. Ele ficava no topo de um morro aqui em Campos do Jordão. E antes da gente sair para jantar, e quem já veio aqui em Campos sabe que aqui tem ótimos restaurantes, tem um centrinho que nos remete à gastronomia, a gente achou o pôr do sol em cima deste morro e nós ficamos ali, olhando aquele pôr do sol. Mais de 1 hora vendo o pôr do sol. A gente inclusive tem a foto desse pôr do sol, eu acho que você até podia colocar aqui para o pessoal olhar. Eu acho que você acha assim. E aí a gente estava tão apaixonado por aquela vista e a gente ficava assim, nossa, eu queria isso daqui, eu queria estar aqui sempre. E depois daquela vez a gente veio muitas vezes mesmo. Então a gente vinha umas 4 vezes por ano, às vezes até mais, de tanto que a gente se apaixonou. É um prazer muito grande você estar em um ambiente de natureza com essa vista. Vou virar aqui para as pessoas olharem, olha só essa vista aqui atrás de mim. É apaixonante demais você estar relaxando, descansando com essa vista. E isso com certeza fez com que a gente se decidisse por ter um terreno em Campos do Jordão. E aí a gente trazia as meninas brincavam bastante, ficavam a céu livre, corria, e tudo era novidade para elas, né? Desde a formiguinha, você lembra? Tinha uns 3. Para crianças a Manuela que foi encantada, né? Para crianças que nasceram em apartamento, que foram criadas em ambiente de cidade, ver um ambiente de natureza, um ambiente com grama, com árvores, é encantador. Então a gente percebeu que era aqui que a gente queria comprar. E por que não outra cidade e aqui? Por que não nas cidades das imediações? Por que Campos do Jordão? Primeiro que a gente é apaixonado por aqui, né? Foi o que eu falei. Essa vista, você tem aqui um centro gastronômico, você tem o que fazer na cidade. Então assim, contou bastante, o que pesou pra gente foi a estrutura da cidade. A cidade tem uma estrutura assim muito boa em relação a serviços, a restaurantes. É uma cidade turística, então a gente poderia explorar essa situação. E a gente não quis nas cidades das imediações porque a maioria são terrenos considerados rurais, então a metragem era muito grande e a gente sabia que não ia dar conta. A gente queria um terreno nosso pra gente em área urbana, pra gente poder desfrutar a natureza e que a gente conseguisse manter, porque não adianta de ter 20 mil metros, né? Nós não vamos parar e morar aqui. Então não tinha como a gente ter um sítio tão grande e a gente não pudesse manter. Então a gente queria um terreno, certo? E aí, considerando tudo isso, a gente começou a procurar o terreno. E como todas as pessoas, a gente vai conversar com corretores, imobiliárias, começa a olhar um anúncio, olha outro anúncio, pega indicações. Nós fomos nas principais imobiliárias de Campos do Jordão. E como vocês sabem, Campos do Jordão é uma cidade cara. Os lotes são caros em relação às cidades da região. Por conta disso, já era um fator limitante para que a gente tivesse uma agilidade na compra. A gente, além de ter esse desejo da vista, a gente também tinha que associar a questão
do lote e do terreno que se enquadrasse nas nossas condições. Então, pessoal, para escolher o terreno, a gente tinha alguns critérios. E o primeiro deles era o preço, né? Então, a gente tinha colocado em mente um valor, até aquele valor. Então, a gente procurou tudo que vocês imaginaram naquele valor. E foi assim, procuramos muito, Em muito Campos, mesmo. você tem terrenos que são baratos, na época 70, 80, 90 mil reais, que para a área de Campos do Jordão é barato, até de R$1 milhão para cima, que eram terrenos em condomínios de alto luxo, que não era o que nós estávamos buscando. Não, para começar, a gente não queria em condomínio, porque aqui é uma cidade segura, então a gente não tinha a intenção de ter uma casa em condomínio, né? Então a gente pensou assim, não precisamos de condomínio, esse é o primeiro ponto. Também... Segundo ponto era a vista. Era a vista. A gente se apaixonou por isso. Tinha que ter a vista. A gente não se interessava por lotes na região baixo de Campos, né? Porque aqui são várias montanhas. Então, na parte de baixo, né, que seria vale, não. A gente queria topo de morro, porque a gente queria vista. E o valor preço. Então, essas características fizeram que a gente procurasse muito e fomos em todas as regiões de Campos do Jordão. Então, Capivari, que é o mais famosinho. Mas o que a gente não gostou no Capivari? Capivari é cheio, é movimentado, vocês sabem como é que é. Trânsito em alta temporada, barulho. Então a gente começou a pensar, por que eu vou sair de São Paulo, que é uma área totalmente urbana, e vir para Campos do Jordão para ter a mesma situação aqui? Então a gente já de cara excluiu os bairros centrais de Campos do Jordão. E só para vocês terem uma ideia, hoje tá barulho aqui porque nosso vizinho tá desmontando um negócio na casa dele, mas aqui não tem. A única coisa é o vento, os pássaros e só. E a gente não queria Capivari por causa desses movimentos, e a gente não queria ter vista de casa, a gente queria ter vista das montanhas, da natureza, né? Da natureza. Os pássaros. A gente conseguiu visitar praticamente todos os bairros. Capivari, Vila Inglesa, Alto da Boa Vista, Atalaia, Descansópolis, todos, a gente olhou todos. Foram basicamente 4 anos de procura. Isso. E algo que atrasou a gente foi a pandemia, porque na pandemia todo mundo viveu isso, e infelizmente foi algo que atrasou a vida de todos nós, e a gente perdeu oportunidades por causa da pandemia. Então, em 2020 estava tudo fechado aqui, a gente não conseguiu visitar a cidade. Ficaram alguns meses mesmo no lockdown, e a gente alugou em Santo Antônio do Pinhal, e depois, mais no final do ano, aí virou 2021, viemos aqui, alugamos uma casa, e aí a gente começou a olhar novamente. Isso, e em 2021 que a gente começou a buscar novamente o lote, nós ficamos em dúvida entre esse e um outro lote no mesmo bairro. Isso, eu lembro que a gente tinha visitado 3, um a gente descartou logo, porque eram 2 lotes juntos, e tinha esse e um outro. E aí, na hora que a gente chegou nesse, e eu olhei aqui as montanhas, aqui na frente, olhei pra lá, eu falei assim, é esse aqui. Tanto é que o corretor, ele foi embora. Aí a gente foi embora com ele, depois voltamos. A gente voltou e ficou no ponto mais alto dele, admirando. Que não dava pra entrar muito no terreno, mas a gente falava, olha essa vista. E a gente amou, gente. A gente se apaixonou desde então. E aí foi uma saga pra concluir também. Foi uma saga, porque depois que a gente fez a proposta, nós começamos a descobrir os aspectos burocráticos. Porque uma vez que a proposta está aceita, você começa a fazer levantamentos. Então o que nós fizemos? Nós fomos até o cartório de Campos do Jordão e nós pedimos a matrícula. Porque você tem que saber como estão as condições burocráticas desse lote, desse terreno, para que você possa efetivamente realizar os pagamentos e tudo que você precisa. E nós descobrimos que esse lote ele estava em inventário. Aí começou a nossa saga. Foi mesmo, foi assim, foram vários meses, gente. Que é o seguinte, o inventário era de 1980. Imagina isso! A pessoa faleceu em 1980, fez um inventário, teve a partilha, só que os herdeiros nunca tinham passado por nome, porque eram várias propriedades. Isso. Então, eu imagino que eles ficaram sem verba, sei lá, não quiseram naquele primeiro momento. Então, ficou mais de 40 anos esse lote aqui, sem um outro dono. O que acontece? Todos os arquivos que são extremamente antigos, eles são em papel. E a gente precisou aguardar a justiça resgatar o processo desarquivar, para que a gente conseguisse
olhar o que constava em inventário relacionado ao lote, para depois você atualizar o inventário com um novo número de processo, para que a divisão entre as herdeiras fosse feita da maneira juridicamente correta, e só depois disso é que a gente conseguiu concluir a compra. Isso, aí elas passaram pro nome delas e depois, então só isso foi quase um ano, gente. Um ano. E eu lembro que o André falou assim, meu Deus, eu vou procurar outra coisa. Eu tava quase desistindo. Ele tava quase desistindo, eu falei, não, a gente não vai desistir, porque esse terreno a gente não vai achar outro. Teve um dia que eu liguei, nas mesmas condições, teve né? um dia que eu liguei pro corretor e eu falei, não aguento mais esperar, quero desistir da compra. E aí o corretor falou pra mim, seu André, não faz isso. Não faz isso porque é um lote maravilhoso, o senhor não vai se arrepender. E aí o argumento dele que me convenceu foi o seguinte, nós estamos em 2022 e os preços praticamente dobraram. O senhor não vai encontrar um outro lote nas mesmas condições pelo mesmo valor. Isso. Aí não teve como a gente... Não teve como. Aí a gente esperou, lógico. A gente esperou e foi a melhor coisa, porque mesmo nesse um ano aí que a gente não mexeu em nada no terreno, que a gente estava fazendo outras coisas, a gente já triplicou o valor do lote. Se eu fosse pegar o meu lote hoje e vender ele do jeito que está aqui, já no mínimo aí 3 vezes mais o valor. Então, já compensou. E como é que a gente vende com essa vista? Todas as pessoas que vieram trabalhar aqui já comentaram da beleza dele. Teve gente até que tentou fazer proposta, a gente não deixou, não queria nem ouvir. Não querendo saber, não. E essa busca, essa paciência, ela é premiada no final. Então a gente está buscando esse prêmio que vocês vão acompanhar aqui no nosso canal. E se você gostou desse vídeo, gente, curte o vídeo, deixe seu like, seu joinha, seu comentário aqui. Diga pra nós se vocês encarariam essa de esperar uma parte negócio burocrática. E a gente vai encerrando por aqui esse vídeo. Eu perdi o finalzinho dessa gravação, mas era só uma pergunta que eu tinha deixado no ar. Se vocês esperariam esse um ano para estar com a documentação, com tudo certinho no nome de vocês, vocês esperariam? Deixa aqui nos comentários, porque é muito importante para nós essa interação. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau, gente.